Nesse último final de semana, o Não Precisa Copiar se reuniu, mas não foi para gravar podcast, foi para o chá de revelação da nova cria do Fagner e da Jéssica. E aí tinha bolo, tudo muito bonito, e aí a gente fez aquela cerimônia lá, acendeu a fumaça, tinta, e revelou-se uma cor, e a partir daquele momento nós declaramos, é menino. E pronto, a partir desse momento tudo muda, porque agora as cores das coisas que a gente vai dar de presente, as roupinhas, os sapatinhos, assim como o tipo de brinquedo que nós vamos dar para essa criança, muda completamente. O que seria de uma forma, agora é de outra. E seria uma terceira se ninguém soubesse o sexo do bebê. Só que isso vai mais fundo. O tipo de elogio que vai ser feito a essa criança quando ela nascer e quando ela começar a dar seus primeiros passos e fazer suas primeiras coisas, vai ser diferente dependendo do sexo que ela tiver. Se fosse menina, seria outra paleta de cores, outro grupo de elogios, outro tipo de brinquedo. Seria tudo fundamentalmente diferente. E esse peso todo, essa expectativa toda para uma criança que nem nasceu. Então tá aí colocado o problema, né? No episódio de hoje a gente vai discutir essa questão dessa construção que se faz do gênero, especificamente, né, da Simone de Beauvoir no seu livro, né, O Segundo Sexo, onde ela vai tentar determinar como que acontece essa construção do gênero feminino. Então vamos ver o que Simone de Beauvoir tem a apresentar a gente neste livro. Esse aí falando é Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortar e vai começar mais um Não Precisa Copiar. E é agora que o Fagner não volta mesmo, porque agora ele tem 2 crianças. Pedro Cortar, se você tem uma marca, inventou alguma coisa, mas está com medo de alguém roubar essa ideia genial sua, o que você pode fazer? Você pode proteger o seu projeto através do registro de marcas. Só que esse é um processo muito elaborado, muito cansativo. E aí é muito melhor, muito mais prazeroso você terceirizar isso. E quem pode fazer isso por você é Sabiá Registros de Marcas. E com desconto. Quanto é o desconto, Rodrigo? O desconto é de 10%, mas somente se você usar o nosso cupom NPC10. Vai aí na descrição, clica no link, coloca o NPC10 e seja feliz, proteja sua marca. Simone de Beauvoir viveu entre 1908 e 1986. E escreveu algumas das obras mais importantes do existencialismo, como, por exemplo, A Ética da Ambiguidade, de 47, e O Segundo Sexo, de 49, que é o foco aqui desse nosso episódio. Ela nasceu em Paris e foi criada por uma família católica, mas mais tarde ela abandonou essa fé e se tornou existencialista, que é, como a gente viu no outro episódio de introdução, uma espécie de ateísmo. Ela entrou em Sorbonne em 28, o que era algo bem difícil e bem incomum para uma mulher fazer naquele século. E acredite se quiser, Rodrigo, ela defendeu a sua tese sobre Leibniz quando ela terminou e fez uma espécie de teste que você tem que fazer para poder lecionar filosofia lá na França. Não sei se ainda tem, mas tinha na época, que é a agrégation, ou alguma coisa assim. E ela foi uma das primeiras mulheres a passar esse teste, que era, assim, muito difícil e que deveria voltar, né, Rodrigo? Você não concorda? Com certeza, tem gente formando na Sorbonne aí que não merecia. Beauvoir, muitas das vezes, é lembrada por sua relação com Jean-Paul Sartre, né, com quem ela foi casada, estabeleceu uma relação intelectual, uma relação, né, carnal por toda a sua vida. O que mostra o ponto dela, né? Que esse papel da mulher até nisso é submetido, né? Em vez de lembrar dela como grande filósofa, que foi a primeira a passar na Sorbonne, uma coisa que nem eu sabia, a gente só lembra que era a esposa de Sartre. E sua obra tem um valor assim, incomensurável, tendo em vista que ela influenciou não só o seu século, mas até hoje, né, você tem desdobramentos dessa discussão da construção social do gênero, que está reverberando até hoje aí nos movimentos pós-modernos. Tudo isso foi iniciado no pontapé inicial e a primeira fundamentação filosófica dessa discussão acontece com Simone de Beauvoir. Então, anota aí alguns dos feitos de Simone de Beauvoir que talvez vocês não conheçam. Então, na Segunda Guerra Mundial, ela participou ativamente, né, da resistência francesa aos nazistas. Em 45, ela fundou, junto com Sartre e Merleau-Ponty, uma revista chamada Os Tempos Modernos. Em 48, ela ajudou a fundar um partido político. Em 74, ela fundou a Liga pelos Direitos das Mulheres. Em 75, ela ganhou um prêmio em Jerusalém. E em 86 ela falece e é enterrada junto do Sartre em seu túmulo, né, no seu mausoléu.
Então foi enterrada com Sartre, igual Tolkien e a esposa dele. Muito fofinho esse casal, né? Engraçado porque eles viviam separados, né? Numa casa separada, mas na morte eles ficaram juntos. Será que foi ela que pediu isso ou fizeram sem consentimento dela? Aí não é fofinho, né? Aí é sacanagem. Bom, a pergunta que abre o livro Segundo Sexo e que norteia todo o desenvolvimento desse raciocínio da Simone de Beauvoir é: o que é uma mulher? O que pode parecer às vezes uma pergunta simples, na verdade é cheia de implicações. Implicações sociais, implicações éticas, implicações existenciais. Mas para entender isso, você tem que saber qual é esse substrato, né, desse tipo de filosofia, que é o existencialismo. Então, se vocês se lembrarem de qualquer episódio do existencialismo, a gente falou essa frase, e essa frase volta agora, porque ela é, digamos, a pedra angular desse tipo de filosofia. E a frase é: a existência precede a essência. Então, houve aqui uma mudança de paradigma. Antes a gente acreditava que existia uma essência humana e que todo ser humano se constrói em cima dessa pedra angular que é essa essência. No caso do existencialismo, essa essência ela não existe. Ela é, digamos assim, o resultado da existência, da construção que vai se fazer a partir, né, da história da sua vida. Então, esse elemento ele é fundamental para entender a questão do gênero e a discussão que Simone de Beauvoir vai fazer em cima disso. E aí, quando ela entrar no tema da mulher, ela vai exatamente estabelecer, né, trazer esse arcabouço teórico para discutir a questão da mulher, que a mulher ela não nasce mulher, ela é formatada socialmente mulher. E essa formatação ela vai se dar a partir dos conceitos que a própria sociedade estabeleceu do que é ser mulher. Então, isso vai ser introjetado na criança e ela vai aprender a ser mulher e ser construída mulher no decorrer desse contato social, dessa interação social. É por isso que Beauvoir não está procurando uma definição universal, eterna, atemporal do que significa ser mulher. Pelo contrário, o ponto de partida dela é mostrar que qualquer definição desse tipo, qualquer tentativa de definição desse tipo, é em si mesma problemática. Então ela dá o exemplo de mulheres ali da sua época que diziam que as mulheres de verdade não existiam mais, porque com os avanços, né, Simone de Beauvoir estava ali no século XX, com as mudanças sociais, os avanços, a forma de ser mulher foi mudando. E nessa mudança, algumas mulheres com uma concepção anterior do que é mulher, declaravam que a feminilidade, que a mulher deixava de existir e que essas pessoas que estavam aí, pessoas como a própria Beauvoir, não eram mulheres de verdade. E o que está por trás desse discurso é a ideia de que a mulher tem um lugar fixo, um lugar natural. E aqui natural não é necessariamente biologicamente natural, pode ser também filosoficamente natural. Então, quando se fala assim, teologia natural, não é uma teologia que olha para a natureza. Teologia natural é o que a gente pode saber sobre Deus usando a razão. Então, natural nesse sentido mais medieval, antigo, de a razão é o caminho da descoberta natural. Então, será que a mulher tem um papel natural nesse sentido? Mas também biológico. Será que a biologia da mulher implica num papel específico? E, segundo essas pessoas, as mulheres se desviaram desse lugar comum, desse lugar natural. E esse era o problema. E a Simone de Beauvoir encara isso com ironia. Então, se é verdade que algumas mulheres se desviaram do que seria essa centralidade do feminino, então o ponto da Beauvoir está estabelecido, né? Então não basta você nascer mulher, mas nascer do ponto de vista biológico, mas você precisa desempenhar um papel específico de mulher para ser reconhecida como tal. E, no caso, o que estava acontecendo é que as mulheres desse período não estavam interpretando esse papel, incorporando esse papel, e por isso estava sendo negadas a ela essa marca, né, de mulher, de feminilidade. E é por isso que o Pedro falou, né, que então a questão da mulher não é algo automático ou natural, mas é algo construído, simbólico, social. Então é daí que a gente vai partir dessa primeira premissa para a construção das reflexões da Simone sobre o assunto. Ela tenta mostrar que existe uma disputa, na verdade, sobre o que significa ser mulher. Essas tentativas de definir mulher não são tentativas inocentes, mas, na verdade, uma forma de tentar enjaular o que significa ser mulher. A implicação dessa abordagem dela é que o que significa ser mulher não está definido, não está fechado. Está em aberto, não está resolvido. E o que ela vai apontar é que essas definições, normalmente, elas são extremamente genéricas, como se elas estivessem falando de algo místico. É quase como se estivesse falando de Deus. Deus, que é, por definição, um ser infinito,
aquilo que é em si mesmo, é extremamente difícil de falar sobre. Que existe até a famosa teologia apofática, né, Rodrigo? E ela aponta que nas definições de mulheres parece que a gente está lidando com esse objeto místico, uma coisa difícil de nomear, difícil de explicar, que não há clareza. Então ela já mostra aí a fraqueza desses esforços de definir o que é mulher. Então vocês entenderam o ponto dela, né? Nem a biologia, nem as ciências sociais modernas conseguem, de maneira definitiva, definir o que significa ser mulher. Então isso não é uma essência fixa e imutável, isso é algo que é construído e desenvolvido culturalmente, simbolicamente, socialmente. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter clareza. Tá bem, mas assim, a gente tem um monte de características que a gente teoricamente definia como essência do feminino. Da onde que vem isso para Simone de Beauvoir? Então, para ela, essas características que a gente geralmente agrupa em torno, né, do conceito de ser mulher, elas são nada mais nada menos do que construções, né, elementos sociais e culturais históricos, principalmente com marcas históricas muito profundas. Então, são características que aquela cultura ou aquela sociedade estabeleceram, se organizaram em torno e que, depois de fazer isso, cristalizaram como se fosse parte de uma essência. Então, é por isso que o estudo histórico do que significa ser mulher vai ser tão importante, para você ver se esse elemento ele é fixo, imutável, como sugerem os essencialistas, ou se esse elemento ele vai se transformando e se modificando na história, na cultura e no tempo. E aí, se hoje, para nós e hoje, na época da Simone, não existe uma única ideia de feminilidade, talvez nunca tenha existido uma. E esse apontar para o passado que algumas pessoas fazem seja, na verdade, uma falsificação, onde você varre para debaixo dos panos as outras ideias do que é ser mulher e elege uma como a melhor e fala, essa é a única, essas outras não existiram ou não são boas. Então ela retoma a sua pergunta. O que significa ser mulher no sentido? A palavra mulher, ela tem um conteúdo real ou ela é só um rótulo? Ela é só uma etiqueta que você coloca ali em algumas características. Em cima disso, ela vai argumentar que dos traços que se apontam como sendo femininos, como por exemplo, fragilidade, delicadeza, docilidade, eles não são traços inerentes às mulheres, mas são coisas que são construídas socialmente, através da educação, através de padrões de comportamento e por aí vai. E exatamente contra quais tradições, né, que Simone de Beauvoir está aqui argumentando. Então, vamos falar só de algumas para vocês ficarem ligados. Então, por exemplo, se a gente for lá no platonismo, em Platão você tem essa ideia da ideia regulativa, da ideia do ideal a qual todo o concreto está inspirado, está construído em cima desse ideal. Então, existiria uma ideia de mulher, e a partir dessa ideia de mulher, todas as mulheres elas se construiriam em cima dessa ideia. Essa questão que eu falei para vocês da essência e depois da existência. Então, primeiro tem a ideia de mulher e depois tem as mulheres concretas que se constroem em cima dessa ideia. Então, seria uma das tradições que construiria defenderia essa ideia, né, dessa coisa fixa e imutável. Uma outra tradição que também trabalha com isso é a tradição do racionalismo, que traz essa concepção de ideias universais, de essências. Então, é um outro elemento também que vai trazer, digamos assim, nós podemos argumentar sobre uma essência do feminino a partir de uma concepção ou platônica ou racionalista. Fazer um contraponto aqui também, né, Rodrigo? Que essa é a leitura da Simone de Beauvoir sobre essas correntes. Não necessariamente elas acreditam nisso. O Aristóteles, por exemplo, era mestre em pegar e ler as coisas do jeito que ele queria, o que, sendo um gênio como Aristóteles, levava você a acreditar, e a Simone também, como uma grande filósofa, você pode às vezes ficar envolvido aí, mas às vezes não é necessariamente assim. Mas o pano de fundo é esse mesmo. E aí, em contraponto ao racionalismo e ao platonismo, como talvez uma saída para o feminismo, ela usa o nominalismo. E o que é o nominalismo? Existem isso que a gente chama de universais, que a gente vai tratar até depois em outro programa, que é, por exemplo, os conceitos de homem, mulher, cachorro. Enquanto um cachorro específico, o Mushu, tem um objeto concreto, e outro cachorro específico, o Quixote, tem um objeto concreto, a ideia de cachorro não tem um objeto concreto. Então tinha essa discussão na Idade Média se os universais existiam em algum lugar ou se eles eram só categorias linguísticas. E os nominalistas, pelo nome você já sabe, eles acreditavam que eram categorias linguísticas, ou seja, elas eram vazias de conteúdo, era só uma palavra
e você botava ali uma média dos cachorros dentro dessa palavra, e é claro que existem cachorros diferentes, cachorros no limite do conceito, mas isso não estraga o conceito, porque é só você ir botando para dentro o que for útil. Aí tem essa questão da extensão e da intenção, a gente vê depois no programa de lógica. O ponto aqui é, esse universal mulher não tem conteúdo objetivo, não tem conteúdo concreto, e o que a gente chama de mulher é só uma categoria linguística. E aí a gente coloca para dentro a maioria das mulheres e vão existir essas mulheres que estão às margens. A Simone vai citar uma escritora, né, Dorothy Park, que é uma posição muito comum no século XIX, né, de você abstrair dessas particularidades e pensar somente a universalidade. Então, a Dorothy Park defendia o seguinte: vamos parar com esse negócio de homem e mulher e vamos tratar todo mundo como ser humano, que aí está resolvida essa treta de ficar nessa, de tentar definir as características específicas, os rótulos que você tem que colar em cima de um, de outro, e as pressões que vêm a partir desses rótulos. Então vamos só ser universalista, trazer o humano acima dos gêneros e resolver a treta. A Simone não gosta muito dessa concepção, como todo mundo do século XX, né, Pedro? Não vai tentar, de alguma maneira, atacar os universalismos, porque ela acha que isso apaga as particularidades. Então, não adiantaria nada a gente migrar para essa concepção e apagar os problemas reais e concretos que existem nos rótulos que são colocados em cima das mulheres, em especial, que esse é o tema de estudo da Simone. Para ela, essa igualdade abstrata é negar parte do que faz a mulher ser mulher. E aí ela vai lançar a mão de um conceito dos existencialistas, que é o conceito de má-fé, que foi criado por Sartre. Má-fé é o auto-engano deliberado. O que isso quer dizer? Quando a pessoa nega aspectos de si que são seus e que ela usa isso para não exercer sua liberdade. Então, como a gente viu lá no programa de introdução ao existencialismo, você reconhecer sua total liberdade, absoluta liberdade, gera uma angústia desgraçada. E aí, uma forma de você evitar essa angústia é você abraçar rótulos, abraçar dados que te definem, te enjaulam. Então, eu posso falar que eu não faço exercício porque eu sou gordinho. Ou você pode falar que você não estudou porque você nasceu numa condição tal. Isso para o Sartre é um crime. Segundo Sartre, você está se auto-enganando. Isso é má fé, isso é viver em má fé. Porque no fim a gente é realmente livre. Então eu mesmo sendo gordinho, se eu quiser correr uma maratona, eu consigo. Eu só tenho que eleger essa ação e viver segundo ela. Então começar a perder peso, começar a praticar corrida, e daqui a uns anos eu vou correr a maratona. Então o ponto aqui é o quê? Você tem que assumir sua liberdade e, consequentemente, sua responsabilidade, que é um ponto central, né, em todas as éticas que defendem essa concepção de liberdade radical, como é no caso do existencialismo de Sartre e Simone. Então, em vez de você ficar falando que o fato de você nasceu assim, ou o seu gênero tem esse problema e por isso que você reproduz essas características, você tem que assumir que quem você é hoje foi construído por cada uma das ações que você tomou até aqui. Ações que são de sua responsabilidade, porque são fruto de sua liberdade. E é por isso que o universalismo não resolve o problema, porque a má-fé é você justamente não reconhecer essas características, né, da liberdade que você tem. E não reconhecer o gênero ao qual você nasceu, se você nasceu homem ou nasceu mulher, e a forma de construção social que foi imposta em cima de você a partir disso, e suas escolhas a partir disso, isso é deixar uma parte importante da constituição da identidade humana de fora. Então, os universalistas simplesmente apagavam essa particularidade de cada um de nós e tratavam tudo de maneira abstrata, não entrando nessas minúcias importantíssimas da construção da liberdade e do problema da má-fé, do problema de você fingir, mentir para si mesmo que você não é o responsável pela identidade que você construiu. Então o Beauvoir não está dizendo que a gente precisa de uma essência do que é mulher, nem que mulher não significa nada objetivamente, que não é que é só um nome, como dizem os nominalistas. O que ela quer dizer com isso é que ser mulher é uma condição histórica, uma condição existencial. Então muda conforme for a decisão das mulheres, muda conforme forem os tempos. Não é algo que pode ser imposto, mas é algo que é vivido pelas próprias mulheres. E por poder ser transformado, isso tem consequências reais para a vida dessas mulheres. Então ela dá o exemplo da feminilidade como ideia e como ela assombra as mulheres da época dela, e a gente pode dizer as da nossa época também. Então, mesmo quando as mulheres tentam reagir à feminilidade, elas são cobradas por
essa ideia de feminilidade. Simone vai narrar, né, uma história de uma jovem trotskista que, justamente por negar esses rótulos e essas características, esses adjetivos que eram atribuídos ao feminino no seu tempo, ela fazia de tudo para mostrar, né, justamente que ela não tinha essas características, renegar essas características e mostrar outras características, como força, como atividade, como elementos que geralmente não eram atribuídos às mulheres, mas que ela queria provar que qualquer mulher, caso queira se construir desta maneira, pode, no uso da sua liberdade, fazer isso. Muito parecido com aquele... Lembra daquele filme, Pedro? Até o Limite da Honra, com a Demi Moore, que ela quer entrar no exército e os caras não querem que tenha mulher no exército. E ela vai mostrar que ela vai passar em todas as provas pelos critérios masculinos. Excelente. Que aí já é uma indicação no meio do episódio. Só que mesmo nesse caso, né, onde a mulher tenta se soltar, se retirar esses rótulos e se construir, o peso da feminilidade vai estar presente, porque socialmente isso digamos assim, isso já está presente no olhar das pessoas, no olhar daquela cultura, no olhar daquela sociedade, no conjunto de leis da sociedade, para com a mulher e o feminino. Mesmo então que ela se construa com outras características, o olhar de que esta é uma mulher, ou esta deveria ser uma mulher diferente, deveria se comportar de outra maneira, sempre vai estar presente. A gente não tem como fugir disso. E é por isso que a gente não pode abandonar essa discussão simplesmente trabalhando com o conceito de humano. Isso revela algo importante. A luta por igualdade não pode ser feita simplesmente assumindo padrões masculinos e nem negando a existência do feminino, ou dizendo que gênero não importa. Beauvoir vai argumentar que as mulheres são sim femininas, mas o que significa ser feminina não é uma coisa fixa. Isso tem que ser pensado de maneira crítica, ser colocado em xeque, ser construído, sem cair em categorias idealizadas ou estereótipos. Então a função feminina não basta para definir o que é mulher, e a categoria de eterno feminino não basta para ser mulher. Então a pergunta continua. O que é uma mulher? Bom, até aqui a gente viu que o que é feminino foi ensinado, não foi emergido da natureza. Então a pergunta vai se aprofundando cada vez mais, tentando mostrar e separar aquilo que é liberdade e aquilo que é imposição. Só que para Simone, curiosamente, a pergunta contrária não aparece, né? Não surge, que é uma definição do que é o homem. Então parece que quando o assunto é o gênero masculino, já está tudo muito bem estabelecido, já está tudo muito bem determinado, não há dúvidas, não há questões a partir disso. Parece que tudo recai justamente nesse elemento do ser mulher, do papel do feminino e não do papel do masculino. Então o que fica claro para ela é que há uma assimetria brutal entre os gêneros na sociedade. Não só no papel social, não só na construção histórica, não só na forma cultural como os dois são retratados, mas na forma como eles são comparados. Então parece que o homem é identificado como um polo positivo, um polo universal, enquanto a mulher é um particular, é um que se desvia da norma, é um que é limitado. No fim das contas, o homem é o sujeito de toda essa discussão, enquanto a mulher não passa de um outro, de um não-homem. E isso se reflete também na linguagem, né? O português é um caso, talvez o francês esteja também, por isso que ela tenha falado isso, em que o geral, o universal, o neutro, é a forma masculina. Então, quando você tem, né, um grupo de pessoas, se tiver um homem ali, você fala eles, os meninos, na forma masculina. Os alunos. E o famoso, né, que já tem caído em desuso, né, Rodrigo, nos últimos anos, que é você falar do homem, a natureza do homem, e você quer dizer da humanidade, né, que os gregos tinham lá 3 palavrinhas, ginaika, andreos e anthropos, a gente só tinha 2. Homem com H minúsculo, homem com H maiúsculo e mulher. Então a mulher é uma exceção. Ela é uma condição específica, uma condição demarcada dentro do que é o homem, com H maiúsculo. E aí a implicação disso é que o corpo da mulher ele é demarcado por funções específicas. Enquanto o homem pode seguir ali o mote da Barbie, ser o que ele quiser, a mulher ela tem um papel já específico de ser frágil, de ser a vítima, de ser a princesa resgatada, de ser mãe, né, de gestar, de ter filhos e de ser emotiva, de não ser racional, de ser desequilibrada e precisar aí do seu homem como porto seguro. E ela argumenta que essa concepção não surgiu do nada, né? Ela foi um longo processo de construção filosófica, religiosa e histórica
na qual o feminino é sempre marcado por essa falta, por essa ausência, por essa distância do masculino. Então, por exemplo, se a gente olhar a definição de Aristóteles sobre a mulher, ele definia ela como aquela que falta certas características. Então, ela não era definida positivamente por suas características e qualidades, ela era definida por suas ausências e suas, na ponto de vista de Aristóteles, faltas. No caso de Tomás de Aquino, ele já vai definir ela como um homem incompleto. Então, em vez de eu definir ela por suas características de novo, eu estou definindo ela como uma comparação com um homem, uma comparação em desvantagem, uma comparação em assimetria. E na Bíblia também tem uma noção que fundamenta muito essa submissão e essa comparação, que na Bíblia, no Gênesis, você tem o nascimento da mulher a partir do homem. Então, ela é uma derivação, né, do homem. Então, se é uma derivação, em geral, as derivações são menos, né, são menores, são menos importantes do que o principal. Então, de novo, marcando essa construção religiosa, filosófica e histórica. Beauvoir também cita um romancista francês que, numa de suas frases, resume bem o espírito dessa discussão. O corpo do homem tem sentido por si só, o da mulher só faz sentido em relação ao do homem. O homem aqui pode até se pensar com a mulher, mas ele consegue se pensar sozinho. Já a mulher é sempre pensada em referência ao homem. Ou seja, o homem é a norma, o homem é o universal, o homem é o essencial. E a mulher é o inessencial, é o acidental. Novamente, como o Rodrigo disse, ele é o sujeito, ela é o outro. E essa simetria não é só injusta, né? Ela é estrutural, ela está enraizada em todos os elementos da sociedade, da história e da cultura. E aí ela vai dizer o seguinte, aqui eu vou ler para vocês. Ó. Nenhum grupo jamais se define como um sem, ao mesmo tempo, colocar o outro diante de si. E nesse caso, né, a identidade, diz ela, costuma ser essa forma de oposição. Então, justamente esse ponto que a gente está narrando aqui. Só que essa oposição não é feita aqui em simetria, é feita em ausência, em falta, em não habilidade, em não característica. Então, ela é feita negativamente quando falamos das mulheres. Rodrigo R. de Carvalho, a pessoa está aqui, um homem machista, está ouvindo esse programa, se desconstruindo, mudando sua atitude em relação às mulheres. Uma mulher que estava em má fé, perdida nesse mundo de conceitos, oprimindo, está agora abrindo os olhos dela através de Simone de Beauvoir. E eles ficaram encantados, decidiram apoiar o Não Precisa Copiar, para que o Não Precisa Copiar ajude aí as pessoas, expanda a sua mensagem, leia mais sobre existencialismo. Como ele pode fazer isso, Rodrigo? Te obrigar a ler, por exemplo, o Condição Pós-Moderna do Lyotard. Nossa, pesado, hein? Aí ele vai ter que fazer um apoio lá no Catarse de R$20, porque para eu ler esse livro merda, vai ter que ser um apoio idealista romântico. Você nem sabe se o livro é merda. Você não leu. Eu conheço as ideias. As ideias são merda. Mas se você fizer lá um apoio de vintão no Catarse, tá aí o nosso link aí embaixo na descrição. Aí eu me convenço a ler esse livro e fazer um episódio. Eu só não prometo que esse episódio vai ser um episódio que você vai gostar, né? Vai ser um episódio que eu vou descer o cacete no pop do Lyotard. Mas enfim, se você não quer que eu leia uma coisa tão horrível e quer fazer um apoio mais tranquilo, mais suave, você pode fazer um apoio normal de R$5, um apoio, como é que chama? Sofista pragmático, nosso apoio sofista pragmático, que entende, né, que a filosofia tem que ser financiada de alguma forma e nosso tempo aqui tem que ser financiado de alguma forma. Agora, se você quer, olha, se esse pessoal não merece esse apoio fixo, né, que vai bater todo mês no meu cartão de crédito, então você faz um Pix. Se você viu um episódio e gostou, faz um Pix de R$5, R$10, R$20, R$1.000, tanto faz, você escolhe o valor, você só manda lá pro nprecisacopiar@gmail.com, vai aparecer o nome desse menino aí, Pedro Cortar, e você faz um pixzinho para nós. E uma fotinha nossa abraçado. Mas não se esqueça, nem só de dinheiro vive o homem. Você também pode apoiar muito, Não Precisa Copiar. O homem não. O humano. Perdão. Estamos no meio do episódio. No final do episódio, eu vou ter vencido esse vício de linguagem. Nem só de dinheiro vive os seres humanos, as mulheres e os homens. Nós também precisamos do seu apoio. Então divulgue o Não Precisa Copiar, compartilhe nossos vídeos, manda para quem você sabe que vai ter interesse e vamos multiplicar essa família. E deixe seu comentário também, que é sempre bom ler um comentário, ver um diálogo com vocês e poder responder as dúvidas de vocês.
Ainda nessa lógica, né, que a Simone de Beauvoir está defendendo aqui da mulher como o outro, né, o não homem, ela vai discutir que isso não é só uma discussão, digamos assim, individualizada, isso não é só uma discussão superficial da sociedade, isso é uma questão estrutural que guarda suas raízes assim nos elementos mais profundos da organização cultural e social. Essa noção de que a definição, você vai ter a definição daqueles que são os sujeitos e daqueles que são o desvio, daqueles que são o outro, daqueles que são aquilo que não deveria ser, ou que não se construiu tal como deveria ser. A Simone vai até citar, né, as pesquisas do Lévi-Strauss, que trabalha essa concepção, né, da saída do estado de natureza da humanidade para um estado civil, para um estado de cultura, um estado de sociedade. E que a marca disso é justamente esse pensamento dualístico, no sentido de que a definição do um é sempre estabelecida a partir da oposição com o outro. Então, o masculino e o feminino vão guardar essa relação nessa concepção específica aqui. Então, toda a realidade social ela é construída em dualidades e em oposições. Mas essa oposição entre homens e mulheres não é de forma alguma harmônica. Para ilustrar isso, ela vai lançar mão de uma ideia que aparece na obra do Hegel, que é a dialética do senhor e do escravo, que é uma relação que é muitas vezes recuperada por esses pensadores que trabalham com essa ideia de opressão e emancipação. A relação entre senhor e escravo não é uma relação harmônica. Ela é uma relação de conflito, mas que também tem dominação e resistência. Então não é simples conflito. E ela continua sendo uma relação entre duas partes. Aí ela vai, para exemplificar isso, ela vai comparar com, por exemplo, uma viagem. Então, por exemplo, estou pensando, Rodrigo, para celebrar o fim do mestrado, que se a burocracia permitir, vai acontecer agora em agosto. Estou pensando em viajar para ver o Papa. E aí, vendo o Papa, eu vou estar lá na Itália e eu vou ser um estrangeiro, correto? Correto. Mas essa percepção vai ser recíproca, porque eles também são estrangeiros a mim, correto? Corretíssimo. Eu vou estar lá vendo eles como os outros. Eu vou estar lá vendo as coisas e comentando no grupo. Olha, os italianos fazem isso, os italianos fazem aquilo. E eles, por outro lado, quando interagirem comigo, vão ficar, nossa, os brasileiros fazem isso. Os brasileiros falam que nós dois seremos estranhos uns aos outros. Nós dois seremos outros uns aos outros. Mas no caso da mulher e do homem, essa diferenciação mútua não existe. A mulher é o outro e o homem nunca é o outro. Ele é sempre o sujeito de todas as relações. Mas aí, então, essa é a grande crítica que a Simone vai desenvolver no livro, né? Que crítica é essa? Primeiro, por que o homem é a norma? Por que o homem é o identificado com o universal, enquanto a mulher é o desvio e é o outro? E o outro problema fundamental, por que as mulheres assumem esse papel, aceitam esse papel, não refletem sobre esse papel e acabam absorvendo e desempenhando esse papel que a sociedade e a cultura estabeleceu para elas? E como o Pedro argumentou aí no exemplo dele dos estrangeiros, parece que essa assimetria ela não é uma assimetria parecida com, por exemplo, o racismo contra os negros americanos ou contra os judeus. Parece que ela tem um elemento um pouco diferente. Vamos ver se a gente consegue mostrar que elemento diferente é esse. Esses grupos foram historicamente tratados como outros. E qual é a implicação disso? Eles não têm direitos, eles são exterminados, eles são oprimidos. Eles são vítimas de preconceito, eles são vítimas de abusos da estrutura do poder da sociedade. Beleza, até aí tudo bem, tudo igual. A diferença importante que Simone de Beauvoir vai destacar é que tanto para as pessoas negras quanto para os judeus existe um antes. O que isso quer dizer? Antes da opressão, existe para os judeus o reino lá de Salomão e Davi, uma história de quando eles eram livres, de quando eles eram senhores de si. Para as pessoas negras existem as culturas iorubás, as culturas bantu, e a história dessas culturas, desses povos, desses reis, que fomentam o imaginário de um antes, de quando eles eram livres, de quando eles eram senhores de si. O mesmo vale também para uma religiosidade. Existem religiões anteriores que podem ser resgatadas, que podem ser o fio condutor. Então existe um antes, que é uma identidade coletiva anterior à opressão, correto? No caso das mulheres, não existe esse antes. Mesmo que tenha existido uma experiência ou outra de maior autonomia para as mulheres como um todo, desde que o mundo é mundo, elas são o outro. E não existe na história da humanidade um ponto onde elas não estivessem fora dessa lógica. Então tá aí a explicação do porquê que é diferente. Os tipos de opressão contra os negros ou contra os judeus é diferente do tipo de opressão contra o gênero feminino.
porque aqui não teve começo, é uma questão fundacional da sociedade. Então, não teve um momento onde as mulheres foram submetidas a essa lógica e ela precisa agora resgatar uma situação originária onde elas eram livres. Elas foram desde a fundação, desde o início, impostas a esse lugar, a essa relação com o masculino, a essa diferenciação com o masculino, o que torna esse tipo de opressão muito mais estrutural, muito mais enraizada, muito mais poderosa. E o grande problema disso é que esse tipo de opressão acaba sendo encoberto pela unidade da sociedade. Então, vamos pensar uma unidade mais básica, do casamento, um homem e uma mulher. Quer dizer, dentro dessa suposta unidade abstrata do casal, está essa opressão entre o gênero masculino e o gênero feminino. E talvez seja por isso, esse processo de naturalização dessa opressão fundacional, que se torna tão difícil você perceber, você sair da lógica e você notar essa discrepância, essa assimetria entre os gêneros. Outro problema também é que para a humanidade como um todo não é possível separar homens e mulheres. Enquanto, por exemplo, os armênios ou os curdos podem criar um estado seu e se separar dos povos que estão os oprimindo, enquanto os judeus podem ser libertados dos campos de concentração, enquanto os escravizados podem lutar e conseguir sua liberdade, as mulheres precisam estar numa relação com os homens. Mesmo que, por exemplo, existam orientações sexuais em que os homens não estejam envolvidos, existe ainda a relação social, então trabalho, comunidade. Então as pessoas ainda têm pais, irmãos, fornecedores, prestadores de serviço que são homens. Então as mulheres continuam em relação com os homens mesmo que na sua vida íntima elas não tenham amizades com os homens ou não namorem homens. Porque a diferença de opressão está justamente na estrutura da opressão. Aí é que volta a dialética do senhor e do escravo. Existe uma dependência mútua, mesmo que o senhor seja o dominador e o escravo o dominado. Porque o senhor precisa do trabalho do escravo para existir. E o escravo, por medo ou por esperança, acaba aceitando a opressão. É uma tese complicada, né, Rodrigo? Polêmica, mas existem algumas pessoas nessa linha aí do Sartre da liberdade absoluta que vão dizer, bom, a morte é uma opção. Se você escolhe viver como escravo em vez de morrer como ser livre, você está fazendo uma escolha. Eu não sei se eu vou tão longe, mas existe essa linha de raciocínio. O que você acha disso, Rodrigo? Com certeza, né? Eu acho que o grande problema aqui é que ele desconsidera as pressões, né, sociais, culturais, psíquicas que o ser humano sofre na hora de escolher. E a forma como essas pressões muitas das vezes suprimem a liberdade humana ou pelo menos direcionam, se a gente puder dizer assim, a liberdade humana. Então você falar em liberdade de fato, né, concreta, a liberdade de morrer sem querer morrer, né? Porque eu queria, na verdade, ser livre apenas, não ser escravizado. Sim. E aí se matar como um elemento livre, isso aí é o Pantera Negra, né? O filme do Pantera Negra faz essa discussão. Que ele fala lá que o vilão, como é que é o nome do vilão? Que o Grave. O vilão fala, né? Eu sou como os meus irmãos que pularam do barco porque não aceitavam ser escravizados e escolhiam a morte. Então a violência e a morte é muito melhor. É uma escolha realmente livre, a escolha de contemporizar ou esperar para ver se a gente consegue se libertar ou negociar é uma não escolha ou é uma escolha indigna. Então você vai ter essas leituras mais radicais, mas eu acho que elas guardam sempre alguns problemas. Bom, e aí qual que é o ponto aqui? Nessa relação de opressão, o senhor não reconhece a sua dependência em relação ao escravo. E, portanto, ele não tem nenhum tipo de gratidão, ele não tem nenhum tipo de cuidado, ele só vê a relação de poder. O escravo vê essa dependência, e isso acaba reforçando a balança, porque o escravo entende, olha, o senhor precisa de mim, eu ajudo o senhor, eu cuido do senhor, então, eventualmente, ele vai me libertar, ou então, ele vai me tratar melhor, ele vai alforriar a mim quando eu morrer. Então, essa lógica da esperança ou do medo é muito importante para a relação continuar sendo perpetuada, porque sem isso você poderia quebrar com essa relação, se revoltando. E o ponto aqui da Simone não é chamar a mulher de escrava, mas ela fala que ela é colocada num papel de vassalo, né? de num patamar sempre inferior ao homem, sempre sobre o domínio do homem, e de alguma maneira as mulheres
Quando elas tentam romper com essa lógica, elas rompem sobre a egíde do que significa o masculino. Então elas começam a emular, por exemplo, as características masculinas e aí impõem essa lógica de dominação agora, né, a partir de si, com essa emulação. Então, quer dizer, é uma lógica que não só oprime a mulher, mas que, de alguma maneira, a mulher que tenta fugir da lógica acaba reproduzindo a lógica com o sinal trocado. E o mais desconfortável de todo esse debate é que todo mundo sabe disso. Então, o homem sabe que ele é mais poderoso e que ele oferece na sociedade. Ele está num lugar que ele tem capacidade de estabelecer uma pressão sobre a mulher, obrigando ela a coisas que ela não quer ou que ela não merece. E a mulher, por sua vez, também sabe que é oprimida, mas a Simone acredita que acaba acontecendo situações onde há uma, como é que eu posso dizer, uma capitulação do feminino pelo masculino, onde a mulher se associa, aceita essa situação e se associa para ganhar vantagens. Qual a vantagem? De estar próximo desse dominante e de surfar o possível sucesso desse elemento dominante, que nesse caso aqui é o masculino. Diante disso tudo, a mulher se descobre como sendo inessencial, como não sendo o centro da própria subjetividade, e permanece nessa posição enquanto não realizar a transformação necessária para se afirmar como essencial, como sujeita autônoma. E essa mudança, essa transformação só pode vir da própria mulher. E aqui a gente retoma o existencialismo, que é essa ideia de responsabilidade existencial. Não basta perceber a própria condição, é necessário mudar a própria condição. É necessário agir na esteira dessa compreensão. As próprias mulheres têm que se afirmar como sujeito no mundo, como alguém que escolhe, como alguém que age, como alguém que transforma a própria realidade. Então a Simone vai falar que o grande papel nosso, então, é fazer o quê? E ela como intelectual? É mostrar como esse privilégio do homem ele foi naturalizado e como que ele, na verdade, ele não tem nada de natural. Ele foi construído filosoficamente, historicamente, do ponto de vista do direito, no tempo. Então, o tempo foi se construindo, se consolidando esse papel do homem e essas vantagens que o homem tem sobre o feminino. E ela dá um exemplo, né, de uma oração judaica tradicional que vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor, nosso Deus, que não me fez mulher. Olha, né, quer dizer, olha o nível de, digamos assim, concepção pejorativa sobre o feminino. E quando chega o papel da mulher nessa oração aí que a gente está citando, ela vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor por me ter criado segundo a sua vontade. Então não basta a mulher ser algo negativo a ponto de você agradecer, você homem agradecer de não ser mulher, como a mulher tem que ficar satisfeita com essa criação de segunda categoria, né, agradecendo ao Senhor que essa foi a vontade dele, né, criar um sub-humano que é a mulher. Essa diferença de tom é uma retomada daquilo que a gente já falou. O homem é neutro, a mulher é em relação ao homem. O homem é positivo, a mulher é negativo. O homem é universal, a mulher é particular dentro do universal do homem. Mas essa lógica da mulher ser subordinada à ideia do homem, ela não é só religiosa, ela existe também na filosofia, e muitos autores abordaram isso. Agora, por que a religião expressa isso? Por que a filosofia expressa isso segundo Simone de Beauvoir? Isso aqui é nada mais nada menos do que uma ideologia disfarçada de naturalidade. Então você pega uma ideologia opressora que coloca os homens como superiores às mulheres e diz que isso aqui é a ordem natural. É o que ela chama de vontade de autolegitimação. Então, no desejo de justificar uma hierarquia que é completamente imposta, que é completamente fabricada, você cria toda uma argumentação, cria todo um raciocínio que institui essa hierarquia. Ainda que a história seja cruel, né, para com as mulheres, há alguns autores que Simone de Beauvoir vai salvar. Um deles é Montaigne. Ela vai comentar que o Montaigne percebeu, né, num tempo muito anterior a que essa discussão ficou mais quente, de que as mulheres elas tinham essa posição de desvantagem para com os homens, a ponto de defender, por exemplo, que ele acha que faz sentido as mulheres não querer seguir as regras do nosso mundo, tendo em vista que os homens construíram essas regras sem a participação das mulheres. Então, ele vai não só, né, defender essa causa, como ele vai levantar essa bola de que há uma desigualdade, há uma assimetria entre os gêneros, e essa assimetria ela construiu um mundo com uma formatação que garante, perpetua e naturaliza essa desvantagem. Beauvoir lembra que a partir do século XVIII surgiram algumas vozes que defenderam com mais clareza esses direitos das mulheres. Então, um exemplo disso é o Diderot,
que foi um filósofo iluminista, compositor da enciclopédia, e ele afirmou com todas as letras que a mulher é um ser humano, que hoje parece óbvio, né? Até banal, mas naquela época era algo questionável. Eu vou adicionar também o Condorcet, que inclusive sofreu violência, né? Nessa época aí também, para defender os direitos das mulheres. Apesar dele não ter sido bem sucedido, ele defendeu. Mas o ponto aqui, né, Pedro, inquestionável é que são raros, né? São raros na história da filosofia e na história do pensamento aqueles que fizeram essa defesa do gênero feminino e que reconheceram essa construção social dessa opressão fundacional entre os gêneros. Mas dentre esses aí que ela está pescando, né, que merece a salvação no Tribunal do Gênero, está o magnífico, né, John Stuart Mill, que tem programa aí sobre ele, programa sobre o liberalismo social dele, e ela vai falar que o John Stuart Mill foi um desses sujeitos, né, que defenderam que os direitos civis e políticos deveriam ser os mesmos para homens e mulheres, não deveria ter essa distinção, né, essa distinção que era muito comum e era feita na base dessa fundamentação a mulher como algo negativo, como um outro, como algo menor do que o homem, e é por isso que ela não poderia, né, votar e ter a sua participação civil estabelecida. No Brasil, só para a gente citar, né, o grande Getúlio foi o responsável, né, por o voto feminino, né, o pessoal do movimento antigetulista vai falar que, na verdade, foram os movimentos sociais, mas Getúlio foi o homem que deu a canetada para permitir a extensão dos direitos políticos às mulheres. E é interessante porque, apesar das críticas que ela mesma faz ao idealismo platônico, né, como ela chamou lá no começo, o próprio Platão na República já defendia, de certa forma, que as mulheres e os homens deveriam receber a mesma educação. Então essa ideia que era muito prevalente na época da Simone de Beauvoir e antes, de que as mulheres poderiam até receber uma educação, mas teria que ser uma educação doméstica, uma educação voltada para certas práticas como cuidar da casa, ser uma boa esposa, ter boas maneiras. O Platão radicalmente contra isso lá na República, que ele defende que os homens e as mulheres têm que ter a mesma oportunidade, a mesma educação, e aí nesse grupo, aqueles que se destacarem vão subindo as posições. Só que mesmo com essas exceções, como muito bem disse o Rodrigo, isso não salva a filosofia, porque ela permanece sendo, na maior parte do tempo, uma filosofia construída de homens para homens. E é verdade também, não precisa copiar, né, Rodrigo? Porque nós temos a maioria do público masculino. Não só a maioria do público, né, mas os apresentadores são 2 homens. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Fomos eu e você que ficamos aqui. Pode sim, a gente deveria procurar uma mulher para compor o grupo e fazer um trio. Um trio. Simone também vai apresentar um problema que, inclusive, é um problema muito comum até hoje, né? Que é a discussão sobre como que esse debate sobre gênero acaba se tornando um debate, às vezes, oportunista, né? Baseado em interesses políticos e interesses econômicos, e não uma discussão, né, concreta, uma discussão sobre essa questão existencial, essa questão ética, essa questão fundacional de como a sociedade se organiza. Então, a gente tem que tomar o cuidado, né? Ela chama atenção para isso, para que esse debate seja um debate existencial e ético, e não um debate de minúcias políticas, jurídicas e ganhos políticos em cima dessa discussão. E a Simone ela vai retomar também uma crítica forte, né, que talvez tenha sua origem lá em Rousseau, de que as mulheres, se você olhar para as posições que elas ocupam, você vai ver que elas não ocupam as principais posições da sociedade. Isso seria uma prova que elas são inferiores. E ela vai, obviamente, né, como Rousseau, inverter essa lógica e falar, não, é justamente porque a estrutura foi desigual, a estrutura foi assimétrica, porque a estrutura não permitiu à mulher desenvolver suas habilidades, suas características, que ela hoje não ocupa os lugares que ela deveria ocupar. Não é por uma questão natural, uma inferioridade natural da mulher, mas por uma construção dessa inferioridade política, social, jurídica. Só ontem que elas puderam participar politicamente, só ontem que elas receberam direitos civis. Então, como é que você quer que elas estivessem na mesma posição que o gênero masculino, que teve esses direitos assegurados desde sempre? Aí ela cita Bernard Shaw para exemplificar isso. O americano branco rebaixa o negro à condição de engraxate e depois conclui que os negros só servem para engraxar sapatos. Então é uma inversão dessa lógica. Primeiro, os gregos dominam toda a região e depois eles dizem que são superiores. Já eram superiores, por isso dominaram.
Você cria a inferioridade e depois você trata ela como se fosse algo natural. Então a gente vê essa lógica nas mulheres. Você impede as mulheres de estudarem, você impede as mulheres de trabalharem, de terem dinheiro, de terem uma vida pública. Você vê as mulheres como um objeto, como algo inferior. E aí depois você diz que isso é natural, que as mulheres sempre foram assim. Que o fato de não existir uma filósofa, por milhares de anos a gente tem 3, 4, é porque as mulheres são inferiores. O fato de não existir campeãs de xadrez é porque as mulheres são inferiores. Não por fato de que os métodos, as formas de se relacionar diminuem as chances delas seguirem esses caminhos. Então... Ou até mesmo proíbe, né, Pedro? A proibição dela participar, por exemplo, dos campeonatos, porque a mulher não pode participar. E, quer dizer, como é que você fica chocado depois de não ter mulheres que jogam xadrez? Exatamente. E aí fica muito claro, né, por que o existencialismo é uma tradição filosófica que responde bem a esse problema. Porque essa noção, né, do ser, da essência, sendo desconstruída, sendo submetida à existência, ou submetida à construção, casa perfeitamente com essa crítica. Qual crítica? A crítica da desnaturalização ou desessencialização do feminino, do gênero feminino. Então aqui a grande questão é a liberdade e a possibilidade de você fazer uso dessa liberdade para construir a si mesmo. Então, a discussão que nós estamos fazendo agora, a crítica que a gente está apresentando se você impede a mulher de usar sua liberdade para se construir tal como ela deseja, você não pode depois dizer que o resultado disso é fruto da sua natureza. Porque você construiu esse arcabouço juridicamente, culturalmente, socialmente. Mas, mais importante, isso não quer dizer que não há o que fazer, que não há o que lutar, que não há abertura para você subverter essa lógica. Lembre-se, eles são existencialistas, eles acreditam na liberdade radical e na responsabilidade radical. Então, é papel de todas as mulheres e de todos os homens que reconhecem essa estrutura injusta lutar para desfazer essa estrutura, lutar para reconstruir a sociedade sobre um paradigma muito mais simétrico do que assimétrico, muito mais justo. Como existencialista, ela acredita que as mulheres devem falar por si mesmas. São elas que devem assumir o papel de protagonistas da própria existência e liderar esse processo de vencer essa relação opressiva. Então, elas que devem agir e transformar a sua própria realidade. Esse é o caminho da autenticidade que é tão importante para os existencialistas. Como são elas que vivem essa opressão, como são elas que estão imersas nessa condição, são elas que compreendem melhor o que está em jogo quando a gente fala de feminino e masculino. E são elas também, né, temos que ser honestos, que vão se importar mais com isso. O mais mente aberta, o mais empático dos homens, por não ter nada em jogo, ele, por mais que ele seja preocupado com essa causa, ele não vai ser tão preocupado quanto uma mulher. Afinal, essa é a realidade das mulheres, no seu corpo, na sua história e no seu dia a dia. Isso não significa, é claro, que os homens não devem participar dessa luta e não devem fortalecer essa luta. Isso somente quer dizer isso que o Pedro falou. É daqui que vai vir, né, aquela discussão, Pedro, sobre o lugar de fala, né? Então, tendo em vista que ela sofre opressão, ela tem mais a dizer, ela tem uma capacidade de sensibilizar toda a sociedade e os homens de uma forma que os homens não teriam, porque eles não vivem essa opressão na sua própria pele. Isso não exime o homem de aprender, compreender e lutar por essa igualdade. E aí o problema, né, do universalismo seria que ele apaga, né, essas parcialidades que são necessárias. A discussão aqui não é se o debate é imparcial ou não. É óbvio que ele é parcial, é óbvio que ele é da perspectiva das mulheres. Mas isso não quer dizer que por isso ele é inválido ou por isso os valores que ele está defendendo não são valores corretos e honestos. Comentando os comentários, Rodrigo R. de Carvalho. Hoje nós temos 5 comentários. O primeiro é da nossa ouvinte Master Plus, que diz o seguinte: os ouvintes do NPC vão achar porque eu sou Master Plus pagante, eu obrigo vocês a acrescentarem ao menos 2 minutos de espiritismo em cada episódio. Mas quem não é espírita deve achar que vocês são simpatizantes. Eu quero espiritismo com Humberto. Nós somos simpatizantes, né, Rodrigo? A gente acha interessante. Simpatizantes, igual a gente é simpatizante de qualquer religião, na verdade. Mas os ouvintes não vão achar isso. Os ouvintes sabem disso, porque a gente já deixou bastante explícito que nós somos aqui mercenários que paga, escolhe a música. Exatamente. E o Humberto, a gente vai chamar ele, mas o Humberto agora está na Sociedade Brasileira de Filosofia, ele se alçou a níveis muito altos, não precisa copiar, não é mais território aí para o magnífico Humberto Schubert, mas vamos tentar.
Sobre o vídeo de memória, e se sua memória não fosse sua? O Nago7714 disse o seguinte: tópico intrigante, mas como tudo na vida pode ficar pior, podemos adicionar o fato das memórias serem agregadas para a gravação durante o sono e defeitos podem ocorrer nesse momento, no momento anterior, na percepção do mundo. Também temos os diferentes indivíduos dos receptores. Adicione a isso a visão de mundo de que muitas vezes vai forçar a percepção do receptor ao ser alterada antes da gravação, e adicione a isso a Gestalt e a pareidolia, e por último um toque de física de partículas. A lentidão da renovação atômica nas células cerebrais é mais lenta do que no restante do corpo, mas ainda assim os átomos são trocados completamente após alguns anos. Tendo em vista tudo isso, realmente as memórias podem ser um porto seguro para afirmar quem somos? Assim como o rio não é o mesmo rio, a dúvida persiste. Ótimo episódio. Parabéns, senhores. Muito bom. Ele colocou elementos, né, bastante complicados aqui, né, sofisticando ainda mais, né, aquela discussão. Assim, só daquilo que a gente colocou das memórias serem manipuláveis, isso aí já dá para você ficar com o pé atrás na memória como elemento concretizador da consciência e do eu. Mas é isso aí, esse é o problema. Acho que ele entendeu bem o ponto, né? Ele só está mais radical ainda do que a gente. O ponto é que a memória, parece que sem a memória é impossível de você criar identidade. Isso parece está bastante estabelecido para mim, não sei se o Pedro concorda. Mas a memória somente por si só, ela não é suficiente. E é isso que o episódio mostra. Mostra de maneira light, e o colega aqui arregaçou. E é bizarro, né? Porque aí eu perco minhas memórias, é muito difícil, muito difícil. Essa questão da identidade é difícil. Próximo comentário é de uma aluna, fiquei até emocionado ao ler, vou ler aqui para vocês, mas muito, muito fofo. Boa noite, tudo bem? Eu sou Estela. Assisti às videoaulas de vocês sobre o conteúdo de filosofia do PISM no ano passado e algumas lives que vocês faziam no YouTube. Vim aqui agradecer a vocês pelo conteúdo que foi de grande relevância para mim e que me ajudou bastante, tudo maiúsculo, a me preparar para o PISM 3. Consegui passar em Direito em primeiro lugar na minha cota e suas aulas foram de suma importância para eu chegar a esse resultado. Obrigada, Pedro. Obrigada, Rodrigo. Pô, lindo demais ler um negócio desse, né? Ficou todo arrepiado. É para isso que a gente faz o Não Precisa Zerar, né? Que é a nossa versão para Enem PISM do Não Precisa Copiar. Uma pena que ela não seja uma dos nossos alunos. Os nossos alunos mesmo não estão fazendo isso, né? É incrível isso, fantástico. Santo de casa não faz milagre mesmo. Então só os outros alunos que não são nossos alunos concretos, né? Que estão. Mas a gente fica feliz do mesmo jeito, fica até mais feliz. Então, que bom. Foi o seu esforço que permitiu isso. Estamos satisfeitos e manda para mais pessoas isso aí. Vocês aí que estão ouvindo a gente também conhecem algum aluno de ensino médio que está fazendo Enem ou PISM. Manda lá que ajuda mesmo, de verdade. A gente prepara o conteúdo pensando neles. E deixo para a Estela a seguinte mensagem: Estela, não abandone a filosofia, ok? Vão ter pessoas aí no direito que vão querer sacrificar a verdade e a justiça no altar das leis, mas não é necessário. Então, continue estudando filosofia, aprofunde-se em filosofia do direito e enriqueça a sua prática como qualquer carreira que você vai seguir aí no direito através da filosofia. Não nos abandone e a filosofia vai te enriquecer muito. E agora, nosso último comentário lacônico, no programa Palavra, Pensamento e Mundo, Frege Russo e Wittgenstein, Tamagotchi 848 disse o seguinte: programa excelente. O que você acha disso, Rodrigo? Você que é inimigo da filosofia analítica, da filosofia da linguagem. Isso já mostra, né, que eu não seria amigo do Tamagotchi, porque o Tamagotchi gosta desse tipo de droga pesada. Mas é isso aí, né? Fizemos o programa, gastamos tempo. Que bom que ele gostou, né? Que bom que aqueles que gostam... Tomara que o pessoal também que goste de Sartre e Beauvoir goste desse programa, né? Afinal, a gente está aqui fazendo. Mesmo que a gente não goste da teoria, a gente faz com carinho. Exatamente. A gente tem que, como professores, tentar dar o nosso melhor, mesmo que você não goste, para ensinar. Aí depois, se o aluno quiser seguir isso aí, questionar, aí é com ele. O nosso trabalho é específico. É claro que, como vocês podem ter visto pelo episódio de Filosofia da Religião Schleiermacher, aquilo que a gente gosta, a gente fala com muita empolgação, mas a gente tenta aí ser excelente no sentido
tradicional do termo. Não é que a nossa explicação de filosofia da linguagem é melhor do que a dos outros, mas no que a gente se propõe, a gente tenta dar o nosso melhor, dados os nossos limites, para que vocês tenham aí um ponto de partida, né, Rodrigo? Acho que isso é essencial. Um ponto de partida. Esses são os comentários de hoje, e é isso. Se você quer também ter seu comentário respondido, é muito simples. O que tem que fazer, Pedro? Comentar. Comentar, básica, nem precisa pagar. Se você comentar, vai ter um comentário respondido aqui ao vivo. Essa estrutura de oposição entre os sexos, ela não ganha força porque ela existe em abstrato, assim, num argumento feito por Thomas de Aquino, algo assim. Ela tem força porque ela se encarna. Então ela se transforma em histórias, em imagens, em narrativas que desde criança a gente ouve, participa e conta. E esses são mitos que fundam a nossa experiência nessa sociedade com gêneros diferentes. E Beauvoir chama esses mitos, né, de mitos estáticos, que seriam mitos que cristalizam, né, o papel da mulher e seus adjetivos e suas características como se fossem algo natural, algo fixo, algo permanente no que significa ser mulher. Então, doçura, passividade ou cuidado seriam características inerentes e inatas da mulher, e isso aparece nesses mitos como uma forma de não só de descrição do que significa ser mulher, mas de prescrição. Então, de alguma maneira, parece que esses mitos reforçam e deseducam, né, a mulher a permanecer nesse papel de maneira rígida, sem poder se desenvolver de maneira mais livre, né, de maneira mais, como que eu posso dizer, seguindo os seus próprios interesses, sua própria liberdade, e isso vai formatando o que significa ser mulher. E o mais perigoso é que eles acabam se tornando ferramentas de controle, porque em muitos desses mitos você vai ter um tipo de consequência do que acontece com a mulher que tenta sair, né, dessa plataforma de valores específicos do que significa ser mulher. E, em geral, você tem algum tipo de punição, algum tipo de consequência para isso, o que reforça ainda mais essa ferramenta de controle, de manter a mulher num certo significado do que significa ser mulher. Significado do que significa, muito bom. Foi foda, né? Também achei. Então, como se formam esses mitos? Como eles ganham aderência na nossa sociedade? Como eles operam? Como eles exigem das mulheres e dos homens o que significa ser mulher? Esse é o ponto aqui agora. Bom, eles fazem isso, como o Rodrigo disse, idealizando o que é ser mulher. E, por contrapartida, demarcando ali o papel da mulher e deixando o resto para os homens. Então, um próprio mito estático desses é a ideia de que só existe duas categorias, homem e mulher. Essa divisão, que muitas pessoas tratam como natural, segundo Simone de Beauvoir, não é natural, mas é um construto social. Então não é que não exista o sexo masculino e o sexo feminino biologicamente, mas esse papel do que é ser homem e do que é ser mulher, ele em si mesmo não é naturalmente colocado. Ele não é derivado de uma análise racional. Ele é um construto social. E em cada sociedade, em cada tempo histórico, ele tinha demandas diferentes. Então, o que era esperado de uma mulher na Idade Média europeia versus de uma Idade Média na China são coisas diferentes em comparação à modernidade, contemporaneidade, antiguidade, pré-história e por aí vai. Mas o existencialismo, né, é a bala de prata que vai resolver esse problema, tendo em vista que ele rejeita de princípio, né, como pressuposto básico dessa teoria, essa ideia de um certo essencialismo, de uma natureza primeira, de uma natureza única, da qual todo o resto vai se derivar. Então, quando você defende a tese de que a existência e a liberdade ela precede a construção do que vai vir a ser, né, do que você vai se tornar, você resolve esse problema, pelo menos no nível conceitual. É claro que no nível prático a coisa é muito mais complicada, mas pelo menos no nível conceitual você tem uma ferramenta para combater esses dogmas, digamos assim, do que significa ser mulher em cada sociedade. Um outro elemento que a Simone vai trazer para essa discussão é a simplificação que ocorre nesses mitos da figura do feminino. Então, o feminino não aparece em toda a sua complexidade, ela aparece de maneira muito mais simplificada. Então, simplificada e dual, né? Maniqueísta. Como assim? É a mãe santa e a madrasta cruel. É a jovem angelical e a sedutora perigosa. Então, você vai ter sempre uma simplificação grosseira, maniqueísta, dos papéis femininos, mostrando justamente
simplificação, né, que é feita com o gênero feminino diante o gênero masculino, que é muito mais sofisticado e é descrito, tem o herói, você tem o dramático, você tem elementos muito mais complexos do que essas simplificações bobas do elemento feminino. A ideia aí é que a mulher é algo misterioso, algo ambíguo, e que ela precisa ser controlada, precisa ser contida, porque senão isso é perigoso. Você vê um pouco disso também no discurso dos incels na internet hoje em dia, que eles pegam uma ideia de mulher, que seria o ideal do passado, e comparam com as mulheres hoje, pós 3 ondas de feminismo, e com o comportamento das mulheres, e aí eles pegam dados e usam esses dados para fazer comparações que não necessariamente sejam o caso. E a ideia toda é essa, que as mulheres fora de controle seriam um perigo. E por que isso é relevante? Porque esses mitos estáticos, eles não ficam só nas ideias das pessoas. Eles também vão sendo incorporados a instituições. Então, por exemplo, Estado, família e religião muitas vezes vão usar dessas imagens para poder institucionalizar certas políticas que, por sua vez, vão afetar profundamente a vida das mulheres e também o comportamento dos homens. Então, um exemplo que a gente pode pensar é da Arábia Saudita, onde até pouco tempo atrás as mulheres não tinham direito de dirigir. O Fred me contou uma vez que, ao ser perguntado se as mulheres podiam se vestir como quisessem, o príncipe da Arábia Saudita disse: elas podem, desde que seja modestamente. Então, é uma versão disso, você olhar. Mas aqui no Brasil também, há pouco tempo atrás, não existia o disquite. Muito na história recente de vários países hoje que tem grandes avanços, grandes conquistas para as mulheres. Não existia direito a voto, participação política, entre outras coisas. Dentre esses mitos, né, e essas características que são atribuídas às mulheres, um dos elementos principais que a Simone de Beauvoir vai chamar a atenção é esse mito da mulher altruísta, né, da mulher que se sacrifica pela casa, se sacrifica pelos filhos, se sacrifica pelo marido. Então, esse mito da mulher altruísta ele é construído justamente para produzir esse sentimento de devoção da mulher à casa, à família, ao marido, e de modo que ela se torna uma escrava desse mito e dessa imagem. Isso acaba por impor e produzir nela uma obrigação moral dela permanecer nessa lógica e não poder gozar de sua liberdade de construir, como pressupõe o existencialismo, sua própria essência, sua própria identidade a partir das suas decisões, da sua liberdade. Isso se torna uma ferramenta de controle subjetiva, ela é objetiva na sociedade, mas ela se torna subjetiva e é internalizada pelas mulheres. Um outro mito muito importante também, que foi muito usado, em especial na questão do voto, né, Pedro? Quando estava em discussão se a mulher poderia ou não votar, é o mito que a mulher ela é um ser muito mais ligado à natureza, muito mais ligado aos sentimentos. Então, as mulheres elas não seriam racionais o suficiente, tal como o homem, para poder, de alguma maneira, usar essa racionalidade, essa liberdade para tomar decisões. Então, um dos argumentos usados contra a mulher poder votar é que ela seria influenciada pelo marido. Então, na verdade, ela não tinha autonomia de pensar quem seria o melhor candidato. Ela acabaria votando em quem o marido mandou ela votar. Então, esse mito ele foi muito reforçado, e até hoje é reforçado, não como um elogio, né, que a mulher é conectada à natureza e tal, mas muito mais como uma tentativa de mostrar que ela não é um ser racional, ou ela é um ser de categoria inferior ao homem. Esses dois mitos foram extremamente vantajosos para o grupo dominante, porque eles justificam absolutamente qualquer abuso e qualquer opressão. Dentro deles, dentro dessa lógica, não só a mulher é altruísta, então qualquer sofrimento, qualquer abuso, ela vai aguentar pelo bem de todos, mas também como ela seria de uma casta biologicamente inferior, emocional, um pouco racional, tudo que você fizer a ela com esse bom objetivo de controlar, de garantir que ela não vai se machucar, ferir os outros, destruir a sociedade, vai ser visto como positivo. Então, dentro dessa lógica, não há razão para mudar nada. Inclusive, é bem-vindo que você diminua os direitos, diminua a liberdade, diminua o prazer das mulheres fazendo coisas dentro da sociedade. Então, eles são extremamente úteis. Então, diante dessa questão, a Simone vai defender, como boa existencialista que ela é, que as mulheres precisam fazer por si mesmas. E aí veja só a citação de Simone. Para muitas mulheres, os caminhos para a transcendência estão bloqueados, porque não fazem nada, não se tornam nada, vagueiam indefinidamente sobre o que poderiam ter sido, o que as leva a se perguntar o que são. Uma pergunta inútil. Então, essa é aí a definição
que a sociedade moderna, não só moderna, né, a sociedade de maneira geral, tem dado ao gênero feminino. Então, enquanto os homens aceitam que não tem uma essência secreta a seguir, eles simplesmente vivem aquilo que querem, as mulheres ficam nessa busca e isso engendra aquilo que a gente falou anteriormente, da má fé. Então você se esconde atrás dessas supostas essências e aí, preso dentro dessas essências, você não precisa se responsabilizar pelas suas decisões, pelas suas escolhas. E é por isso que Simone vai falar que esse mito da mulher é uma armadilha que cristaliza um conceito de mulher e faz com que, em vez de a gente lidar com pessoas reais, com liberdades, com seres humanos que constroem sua identidade, sua existência, nós ficamos lidando com miragens, com conceitos vazios que são impostos às mulheres, e as próprias mulheres acabam tendo que digamos assim, se cortar, se mutilar para caber nessas formatações construídas socialmente. E, segundo a Simone, isso era um erro que acontecia até mesmo nos debates de gênero da sua época. Porque ao tentar explicar o que é homem e o que é mulher a partir de categorias fixas, eles caíam no mesmo erro. Mesmo que a intenção fosse emancipadora, você acaba prendendo homens e mulheres em um papel fixo, em uma essência. E isso é o oposto do existencialismo. Porque caindo nessa armadilha, você transforma a liberdade autêntica num papel a ser desempenhado e o sujeito da vida em um rótulo. E aí você produz uma grande contradição entre o discurso e a prática, né? Então, olha só o que ela vai dizer. Que nos olhos dos homens e nas legiões de mulheres que enxergam com os olhos deles, não basta ter um corpo de mulher ou desempenhar funções femininas como amante ou mãe para ser uma mulher de verdade. Então a mulher real ela é sempre medida por essa régua externa, essa régua do olhar do homem, ou do olhar que a sociedade constituiu e cristalizou como sendo o papel exato, o papel necessário da mulher. E aí você tem uma dissonância, enquanto você tem no discurso você falando que existe igualdade, que homens e mulheres são iguais, na prática a mulher ela fica nesse papel, né, inessencial, esse papel onde ela não consegue construir a sua própria existência, tendo em vista que ela foi enclausurada numa essência e num papel já pré-determinado. E é essa cisão a fonte do sofrimento. Se liga só no que ela escreve. É muito difícil hoje para a mulher assumir ao mesmo tempo seu status de indivíduo e seu destino feminino. É daí que vem o desconforto, que às vezes a faz ser vista como um sexo perdido. E sem dúvida, é mais confortável suportar a servidão cega do que lutar pela própria liberdade. Os mortos se adaptam melhor à terra do que os vivos. Canetada, hein, frasista, Simone de Beauvoir. Ela vai mais longe agora, olha só. No debate que ela faz sobre liberdade e felicidade, né, como essas coisas se relacionam, se elas são compatíveis, se elas são opostas, ela vai dizer o seguinte: não sabemos exatamente o que é a felicidade, e menos ainda o que ela vale de forma autêntica. É sempre fácil chamar de feliz uma situação que queremos impor aos outros. Em especial, chamamos de felizes aqueles que estão contentes com a estagnação, sob o pretexto de que felicidade é imobilidade. Fecha aspas aí para Simone. Então a Simone acha que, em especial nessa sociedade, né, as pessoas não lidam, né, com essa felicidade enquanto movimento, enquanto autoconstrução, enquanto desenvolvimento, né? A felicidade ela geralmente está vinculada a você estar contente e satisfeito com esse papel que foi pré-determinado e estabelecido. Então, por isso que ela chama de imobilidade ou estagnação. Então, quer dizer, se você tem uma tensão com a realidade, com as identidades, com a cultura, para ela, você saiu desse estado de imobilidade e de falsa felicidade, se a gente pode chamar assim. Como nós comentamos agora há pouco, né, a mulher deve fazer por si mesma, deve fazer a si mesma. Então, fazer a si mesma seria sair dessa imobilidade, dessa estagnação que a sociedade chama de felicidade. Então, o que a gente está vendo aqui é que muitas vezes aquilo que a gente chama de felicidade é mero conformismo, certo? É a aceitação passiva daquilo que está aí, do status quo, o que é o perigo, porque dentro dessa lógica a gente não tem liberdade para projetar algo diferente. É por isso que, nesse contexto, a Simone de Beauvoir vai falar que a preocupação do feminismo não deve ser se as mulheres estão felizes ou não, mas se as mulheres são livres ou não. Do que adiantaria uma felicidade que é mero conformismo, mera escravidão? E aqui liberdade no sentido existencialista, capacidade de se projetar para além do que você é, do que você está. Além do agora. Capacidade de agir no mundo, de transformar a sua própria realidade. Através da eleição dos seus projetos e das suas decisões.
Corroborando aí o que o Pedro está falando, ela vai dizer o seguinte: todo sujeito se projeta como transcendência. Ele realiza sua liberdade apenas ao se superar constantemente em direção a outras liberdades. Não há justificativa para a existência presente, senão sua expansão rumo a um futuro indefinidamente aberto. Então é o que o Pedro falou. Então, a liberdade identificada aqui no existencialismo, ele vai ter um elemento muito diferenciado, porque a liberdade é quase uma obrigação a você se lançar nessa autoconstrução. Então, qualquer coisa que você que cheire a estagnação, a conformismo, vai ter que ser colocado imediatamente oposto à liberdade e, consequentemente, à felicidade, pelo menos nesse sentido do existencialismo. Então o problema não é que as mulheres não sejam felizes, mas que ao longo da história elas foram impedidas de agir como sujeitos autônomos. Foram privadas do seu direito essencial, seu direito existencial de escolher seus próprios projetos e de viver segundo suas decisões. Como elas não puderam dar forma à própria vida, elas foram prejudicadas. E é isso que precisa ser reformado, transformado na contemporaneidade. O que o Pedro está querendo dizer, então, é que a vida autêntica da mulher também tem como pressuposto uma recolocação do papel do homem. Porque o homem, nessa sua expansão e na forma como ele é tratado como positivo e a mulher como negativo, ele ocupou um lugar que é indevido e que produziu aquele desequilíbrio, aquela assimetria entre os gêneros. Então, para a mulher poder viver com sua autenticidade, o homem também tem que repensar esse lugar para abrir espaço, né, para essa liberdade feminina existir na realidade, no mundo, na cultura e na sociedade. E é por isso que o Segundo Sexo continua sendo uma leitura essencial. Não fala só da condição feminina, mas sim da liberdade e da responsabilidade como um todo. Afinal, essa possibilidade de transformação, apesar do foco da Simone ser a questão do feminismo, ela é relevante para todas as pessoas e até mesmo grupos dentro dos grupos maiores, homens e mulheres. A ideia aqui é que o existencialismo pode ser uma ferramenta transformadora, que serve para enfrentar esses problemas políticos e sociais. Indicações, Rodrigo R. de Carvalho. Vou começar aqui com Barbie de 23. Apesar de ser um filme da Barbie, né, não tem muita relação com aqueles filmes do Quebra-Nozes, aquelas animações. Foi um filme bem feminista, né, colocando em questão aí os papéis de gênero. E muito bom. Sim. E acho que é bastante interessante porque cita, né, esse finalzinho do nosso episódio aqui, a necessidade do homem se recolocar. Então, é interessante porque a figura do Ken acontece isso, né? Quando ele vai para o nosso mundo, ele introjeta os valores do nosso mundo e quando ele volta ele quer perverter toda a ordem de organização daquela sociedade, né, idílica lá da Barbie. Então acho que casa bem com o que a gente discutiu aqui nesse episódio. Uma indicação magnífica, né, o Conto de Aia, famoso aí, quem não leu o livro, quem não viu a série, deveria, mas faz essa discussão também, a discussão de uma radicalização, né, a gente fala que é quase que uma refutação por absurdo, né, Pedro? Eles querem refutar essa discussão da mulher como inferior, e aí eles criam um mundo onde o negócio chegou no último nível, onde as mulheres são só um receptáculo de esperma para reproduzir a sociedade. Então é um debate interessante aí dentro desse nosso contexto. E diante das crises de fertilidade que estão acontecendo no mundo todo, essa história que foi escrita alguns anos atrás, quando isso ainda não era um problema tão grave, coloca em xeque agora quais serão as soluções, né? Como é que nós vamos resolver esse problema da falta de fertilidade? É uma questão a ser contemplada para a gente não cair justamente num conto da Aia, né? Numa situação onde se retira os direitos das mulheres de forma a garantir essa fertilidade. Outra história muito boa chama-se Retrato de uma Jovem em Chamas. É a história da pintura de um quadro. Só que a musa dessa pintura, a musa desse quadro, ela não é passiva. Ela tem toda uma história, toda uma tensão em relação a quem encomenda o quadro, a quem está pintando, tem todo um romance sáfico. É um excelente filme, assim, super recomendo. Muito, muito, muito bom nessa ideia assim, de desconstruir a ideia da musa passiva e colocar ela como senhora, como sujeita da própria criação do quadro. Muito bom.
Um outro muito levinho, tranquilo, suave, sereno, que tem filme, que tem série e tem livro, é o Anne com E. Se você quer ver essa noção da mulher como algo próximo à natureza, próximo à arte, próximo à bondade, mas não visto como uma forma de controle sobre o feminino, mas como uma potência criativa e construtiva de uma personalidade, Anne com E para você. Fofinho, lindo, profundo, debate aí sobre uma menina que não aceita o papel social dela, nem na religião, nem na sociedade, nem na cultura, e que quer se construir baseado aí na arte, baseado na natureza. Muito bom, lindo. Eu não sei se o livro é tão feminista quanto a série, mas a série coloca muito isso dos papéis, coloca a questão indígena nas temporadas depois. É bem linda, assim, bem feita a série demais. Nossa, é uma pena que acabou com tão poucas temporadas. Outra obra que discute muito o papel da mulher é Mad Men, que é uma série sobre um escritório de publicidade ali nos anos 50, 60. E você tem várias mulheres nesse ambiente e elas estão sempre sendo colocadas aí nessa perspectiva dos homens. Então você tem a esposa, você tem a secretária, você tem a mulher agora com o desabrochar aí do feminismo. Tem a mulher que está se colocando nesse lugar de trabalho, os desafios que elas enfrentam. Então tem várias perspectivas femininas sobre esse período dentro dessa série, que assim, no fim do dia ainda é uma série protagonizada pelo Don Draper, então ainda é uma série sobre o Don Draper, mas as personagens femininas são extremamente relevantes e elas têm suas próprias histórias desenrolando ali como coadjuvantes, sim, mas ainda assim nesse contexto. Muito bom a série, inclusive, recomendo. Você colocou aqui também o Persepolis, né? Só que é aquela HQ famosa, não é? Conta aí pra galera. Isso. Que eu não li o Persepolis, não. Você nunca leu Persepolis, cara? Que isso? Não. Persepolis conta a história de uma menina sendo criada pós-revolução islâmica no Irã. Então você tinha uma república de influência ocidental, onde as mulheres podiam vestir como quisessem, e a partir da revolução islâmica, você tem uma imposição de uma certa forma de se portar, de uma certa forma. Claro que tem um contexto geopolítico desse desafio e coisa e tal, mas o centro ali é da experiência dessa garota sendo criada nesse contexto. Também é uma excelente leitura. Talvez tenha filme também, mas eu não me recordo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham gostado das indicações. O que se você gostou, você deve fazer, Pedro Cortar? Deve comentar e deixar aí a sua contribuição para esse debate filosófico. É isso. Tchau, tchau. Tchauzinho, galera.